Olá pessoal, neste vídeo continuo o assunto estimação intervalar da média populacional. Agora partindo da situação em que não conhecemos o desvio padrão populacional, o que é de longe a situação mais comum, ok? E o que fazer quando não conhecemos o desvio padrão populacional? Bom, nós podemos utilizar, no lugar do desvio padrão populacional, no lugar do sigma, o desvio padrão amostral, o S. E aí o nosso erro padrão deixaria de ser sigma dividido por raiz de n e passaria a ser S dividido por raiz de n. Mas, para cada amostra aleatória que retirássemos, encontraríamos um determinado valor de desvio padrão amostral. Isso significa que nós temos uma incerteza extra ao desconhecermos o S. E por isso os estatísticos nos oferecem o uso de uma distribuição T de student, ao invés do uso da distribuição normal, ao invés de utilizarmos a curva de distribuição normal padronizada. Ok? Bom, nesse gráfico, nesse desenho, temos aqui uma superposição de uma curva de distribuição normal padronizada, essa linha amarelo, com duas das diversas curvas T. Que na verdade nós temos uma família de curvas dentro que é chamada de curva T, ou distribuição T. A distribuição T é uma família de curvas, uma infinidade de curvas. Temos uma curva para cada grau de liberdade. E o grau de liberdade corresponde ao n-1, tamanho de amostra é -1. Então, por exemplo, essa curva mais dispersa é uma curva representativa do número de grau de liberdade igual a 5, ou seja, o tamanho de amostra 6. Essa curva menos dispersa um pouco, em roxo, corresponde à curva dos graus de liberdade 13, ou seja, n igual a 14, tamanho de amostra 14. Então, tamanho de amostra 14, uma curva mais estreita, tamanho de amostra 6, uma curva mais dispersa. E, na verdade, se aumentássemos gradativamente o tamanho de amostra e assim o número de grau de liberdade, a curva T se aproximaria cada vez mais da curva de distribuição normal padronizada. É isso que está sendo dito aqui de forma resumida. Quando o grau de liberdade atinge um valor muito alto, teoricamente infinito, a curva T praticamente se iguala à curva de distribuição normal padronizada. Ok? Bom, para trabalharmos com a construção de intervalo de confiança, considerando-se o sigma desconhecido e utilizando-se a distribuição T, nossos premissas, o desvio padrão populacional obviamente desconhecido, o parâmetro populacional com comportamento de distribuição normal ou aproximadamente distribuição normal. Caso o comportamento do parâmetro se afaste razoavelmente do comportamento de uma distribuição normal, nós teríamos que aumentar o tamanho de amostra, podendo até trabalharmos com um tamanho de amostra maior do que 30. Ok? Bom, atendidas essas premissas, o intervalo de confiança bilateral, calculado a partir da média amostral, seria a média amostral mais ou menos o erro de estimação ou margem de erro. E aqui no erro de estimação ou margem de erro, o valor crítico deixaria de ser o z de alfa sobre 2 e passaria a ser o t de alfa sobre 2 para o intervalo de confiança bilateral, de forma a dividirmos o alfa, a significância, nos dois extremos da curva T. Ok? E este valor crítico seria multiplicado pelo erro padrão, onde agora o erro padrão tem no numerador o S, desvio padrão amostral, ao invés do sigma, desvio padrão populacional. Vamos ter um valor de T de alfa sobre 2 para cada grau de liberdade. Ok?
Bom, aqui neste slide temos um fragmento do que seria a tabela T de Student. Diferentemente da tabela de distribuição normal padronizada, as medidas de área, medidas de probabilidade estão aqui no topo. E aqui eu tenho 3 medidas de área ou probabilidade: 0,10, 10%, 0,05, 5%, 0,025, ou 2,5%. Na coluna esquerda temos o número de grau de liberdade. Então, por exemplo, o que está sendo destacado aqui é a situação em que nós estaríamos, por exemplo, construindo um intervalo de confiança bilateral com 90% de confiança, o que significaria trabalhar com a significância de 10% ou 0,10. Para o intervalo de confiança bilateral, o alfa sobre 2, metade do alfa à direita, seria 0,05. Então, nós teríamos que procurar na coluna, onde o topo é a área de 0,05, a linha onde o número de grau de liberdade corresponderia ao tamanho de amostra menos 3. Supostamente, o tamanho de amostra igual a 3, nós teríamos grau de liberdade igual a 2. E o valor crítico de T seria 2,920. Então, se estivéssemos construindo um intervalo de confiança bilateral com 90% de confiança, utilizando-se o tamanho de amostra 3, o valor crítico seria 2,920, e esse valor crítico seria o valor a ser multiplicado pelo erro padrão. Ok? Pegando aqui um fragmento maior de uma tabela T de Student, vejam que nesta linha onde o número de grau de liberdade é 3, a área da cauda superior, que está aqui acinzentada, ao diminuir de 0,25 para 0,10, o valor crítico aumenta de 0,7649 para 1,6377. Ou seja, essa área direita vai diminuindo, o valor crítico de T vai avançando à direita, aumentando então o seu módulo. Então, para o grau de liberdade 3, o valor crítico chegando a a área direita sendo 0,05, o valor crítico seria 2,3534. Mas voltando ao nosso slide, ele estava tratando de grau de liberdade, na verdade 2, tamanho de amostra 3. Para grau de liberdade 2, a área direita nos dá valor crítico 2,92. Se nós trabalhássemos com a área à direita, a área da cauda superior de 0,025, grau de liberdade 2, o valor crítico aumentaria de 2,92 para 4,327. Então, esse valor crítico de 4,327 seria, por exemplo, o adequado para montarmos um intervalo de confiança bilateral com alfa de 0,05. 0,025 à direita, 0,025 à esquerda, alfa total 0,05, o que significaria um grau de confiança 95%. Então, para o grau de confiança 95%, grau de liberdade 2, o valor crítico de T seria 4,3027. Ok? Bom, voltando aqui aos nossos slides. Comparando um pouco mais os valores de T com os de Z, poderíamos aqui observar para um nível de confiança de 80% ou 0,80, com o grau de liberdade aumentando de 10 para 20 para 30, o valor crítico de T aumentaria de 1,372, chegando a 1,310. Ok? Na verdade, o grau de liberdade vai diminuindo, desculpe. Na verdade, o que vai diminuindo é o valor crítico de T. Ok, perdão. Para um nível de confiança de 80% ou 0,80, com o grau de liberdade aumentando, o valor crítico de T vai diminuindo. Ok?
Se nós estivéssemos trabalhando com Z, uma curva Z, o valor crítico de Z seria 1,28. Então, observem que com o grau de liberdade aumentando, ou seja, o tamanho de amostra aumentando, o valor crítico de T vai se aproximando do valor de Z. Como nós temos o desconhecimento do desvio padrão populacional, e por isso utilizamos a curva T, a distribuição T, o nosso intervalo de confiança passa a ter uma largura maior. O nosso intervalo de confiança passa a ser menos preciso, ou seja, um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais extenso do que no caso do conhecimento do desvio padrão populacional. Por isso que nós, ao construirmos um intervalo de confiança multiplicando o valor crítico, ou T ou Z, pelo erro padrão, se nós trabalhássemos com o valor crítico de Z, nós teríamos um intervalo mais estreito. Esse fator multiplicativo é menor do que qualquer outro de T. Ok? Quanto menor o tamanho da amostra, quanto menor o número de graus de liberdade, maior o módulo do valor crítico de T, maior então a dimensão, a amplitude do intervalo de confiança construído para qualquer grau de liberdade, como por exemplo 0,80. O nível de confiança 95%, que é bastante utilizado nos experimentos, nos testes de hipóteses, estimação de intervalo de confiança. Observem que no intervalo de confiança bilateral, o valor crítico de Z seria 1,96. O valor crítico de T é maior e é tão maior quanto menor for o tamanho amostral. Ok? Então aqui o que está se dizendo, observar que o T se aproxima do Z quando o tamanho amostral cresce, quando o grau de liberdade aumenta. Ok? Um exemplo aqui. Vamos supor uma amostra aleatória de tamanho 25, tem uma média amostral 50 e um desvio padrão amostral 8. Esse desvio padrão é o amostral, não é populacional desconhecido. Então a amostra nos dá uma média de 50 e o desvio padrão 8. Para construir o intervalo de confiança 95% para a média populacional, então nós teríamos aqui grau de liberdade, tamanho de amostra menos 1, grau de liberdade 24. O valor crítico de T para o intervalo de confiança bilateral, metade do alfa, 0,025, fica à direita. Então, ao olharmos a área direita, naquela tabela T, a área direita seria 0,025. Para grau de liberdade igual a 24, o valor crítico de T seria 2,0639. Vamos confirmar aqui. Graus de liberdade, desculpe, com a coluna é essa coluna aqui. 0,025 é a área direita. Para esta coluna de 0,025, vamos aumentando o grau de liberdade até chegarmos ao 24. Aqui. 2,0639 é o valor crítico de T. Ok? Então, confirmando o que está no slide, valor crítico de T 2,0639. Esse valor crítico de T, o T de alfa sobre 2, ao ser multiplicado pelo erro padrão, S dividido por raiz de N, chegamos ao intervalo de confiança para a média entre esses dois valores, o limite inferior e o limite superior. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.